Esse final de semana, o Brasil foi surpreendido pela notícia do falecimento de Tom Veiga, que era o intérprete do Louro José. E eu diria que foi até um falecimento prematuro, ele tinha apenas 47 anos. E escutando algumas notícias sobre ele, eu escutei uma que me deixou bastante pensativo. A notícia era que ele estava cogitando a possibilidade de não renovar com a Globo nesse final de ano e ele ia se mudar para Miami para morar com as filhas dele que hoje moram lá em Miami num apartamento, numa casa que era dele. Sempre quando eu me deparo com uma notícia de falecimento, principalmente se é de uma pessoa que faleceu antes do que seria o tempo normal, eu fico pensando na quantidade de planos, de projetos, de sonhos que muitas vezes a gente deixa para depois. Muitas vezes a gente deixa para o mês que vem, para a semana que vem, e esses sonhos, esses projetos, eles não se concretizam, porque nós temos a tendência de levar a nossa vida como se a gente fosse viver para sempre. Uma vez eu estava vendo um vídeo do Gary Vaynerchuk, que é um empreendedor lá dos Estados Unidos, e era uma mulher abordou ele na saída de um evento e falou o seguinte, falou, Gary, eu quero que você me fale uma frase motivacional com 3 palavras apenas. Ele parou, pensou, olhou para ela e falou, você vai morrer. E é interessante porque ele falou isso, na mesma hora a mulher parou, olhou assim, falou, uau. E foi interessante porque ele parou e explicou. Ele falou assim: poxa, nós temos a tendência de levar a vida como se nós fôssemos viver para sempre. Então a gente sempre adia a mudança, a gente sempre adia aquele projeto, aquele sonho, aquele planejamento. É interessante porque eu tive uma cliente de coaching que eu fiz uma sessão experimental com ela e depois de 1 ano e pouquinho ela me procurou para fechar o processo de coaching. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, a vida dela estava a mesma coisa que ela me explicou na sessão experimental. Estava a mesma coisa, as mesmas situações, as coisas iguais. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente deixa para investir nos nossos sonhos, nos nossos planos mais na frente. Não, ali mais para frente, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver X, quando eu tiver Y, Z. E quanto mais a gente adia, mais longe os nossos sonhos ficam, mais difícil é das coisas acontecerem. O intuito desse vídeo é apenas fazer uma reflexão de que eu não vou viver para sempre, você não vai viver para sempre, e a gente precisa fazer o que tem que ser feito hoje. Não é amanhã, não é mês que vem, não é no ano que vem. A gente tem que fazer o que a gente nasceu para fazer hoje. E fica aqui também a minha homenagem a esse grande intérprete do Louro José, Tom Veiga. Vai com Deus, que Deus o receba. E para nós que ficamos aqui, vamos viver enquanto ainda há tempo.